nós compartilhamos que o Senhor quer que você tenha bênçãos transbordantes. Quem lembra disso? Então, você precisa crer nisso, que Deus quer que você possa ser cada vez mais abençoado. Por isso que a palavra diz que o Senhor Jesus, Ele nos dá vida e vida abundante. Diga assim: a vida do Senhor em mim é abundante. Então, essa vida abundante, ela tem que influenciar todas as áreas da sua vida. A sua vida completamente. Amém? Então, nós começamos essa semana, né? Um curso de casais aqui na igreja, às quintas-feiras. Então, você que não começou, dá tempo ainda de você entrar, ok? Mas você tem que começar essa semana a participar conosco, ok? Então, quando nós falamos, né, para os casais, eu até falei aqui para eles, você não tem que fazer um curso por estar com problema no casamento, mas você deve fazer para quê? Para que você não venha a passar por crises, por problemas, tá certo? Então a vontade de Deus é que você desfrute de um casamento abençoado, tenha filhos abençoados, amém? Que você possa ser saudável, que você prospere financeiramente. Então a bênção de Deus envolve todas essas coisas. Mas a bênção de Deus, nós ouvimos semana passada, que envolve também a eternidade, porque a vontade de Deus é que nós possamos fazer discípulos, ganhar almas para o Senhor, porque é isso que realmente tem valor quando nós olhamos para a eternidade. Hoje, eu quero, na verdade, compartilhar com os irmãos a respeito ainda sobre você entender essa necessidade de viver uma vida abençoada, mas entender que existe uma atitude para você transbordar. Então nós vamos orar, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos esse momento a palavra do Senhor. Que seja um momento de edificação, um momento, ó Pai, de inspiração para aquilo que o Senhor tem para operar, para fazer nas nossas vidas. Pai, nos livra da incredulidade, do espírito da incredulidade, do medo. Não, nós queremos andar em fé. Dá-nos, Senhor, essa consciência, dá-nos, Senhor, essa revelação, esse discernimento, para andarmos na Tua verdade e vivermos a Tua vontade. Quantos creem nisso? Diga amém. Aleluia. Então nós começamos falando, na semana passada, justamente esse texto, né? João 10, verso 10. Tem aí, por favor? João 10, isso, verso 10. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e... Então, o alvo do diabo é sempre esse na nossa vida: nos roubar, trazer morte, ok? Mas também trazer destruição. Então, tudo aquilo que envolve isso nas nossas vidas, você não deve enxergar Deus fazendo, amém? Mas sim o diabo agindo. Eu vim, Jesus diz, para que vocês tenham e desfrutem da vida, e a tenham em abundância, amém? Em plenitude, até que transborde. Então você já ouviu sobre isso semana passada, que a vontade do Senhor é que você viva uma vida que haja esse transbordar. Ou seja, eu sou tão favorecido e abençoado no Senhor, que não tem jeito, quem cola em mim é abençoado também. Amém? Ou seja, porque você é abençoado, não tem jeito, isso vai transbordar na vida de outros. Você crê nessa verdade? Então diga para o seu irmão: há uma bênção sobre a sua vida. Amém? E a vontade de Deus é que essa bênção transborde. Agora, eu preciso compreender que é necessário adotar uma atitude de transbordamento. Ou seja, eu vou transbordar, mas para que isso aconteça, eu preciso ter uma postura em Deus. Eu preciso ter uma atitude. Você já ouviu o ditado que diz que sua atitude determina a sua altitude? Quem quer voar como águia aqui? A vontade do Senhor é essa: que você viva uma vida cada vez mais transbordante.
Agora, eu preciso aprender que é necessário eu ter uma atitude. Nós falamos também na semana passada que para você desfrutar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e é preciso que você renove a sua mente. Por isso que o apóstolo Paulo diz, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então você entende que essa não é a parte de Deus. Quem transforma somos nós. É óbvio que é por meio da palavra do Senhor, amém? Mas eu preciso ter uma postura de falar, não, eu preciso renovar minha mente. Eu preciso pensar como a palavra de Deus pensa. Eu preciso enxergar tais situações na minha vida e circunstâncias como Deus está enxergando. Então, quando eu compreendo isso, a minha atitude, ela muda. E quando a minha atitude muda, então eu vou também viver coisas maiores em Deus, daquilo que é o propósito dele para mim. Efésios 4:23 diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Portanto, nós precisamos, nesse sentido, na sua forma de entender as coisas, na sua forma de enxergar as coisas, todos nós precisamos de um renovar da parte de Deus. Amém? Então você quer ter um casamento cada vez mais abençoado? A sua mente tem que ser renovada. O que é o casamento? O olhar divino. Nós estamos aprendendo isso no curso. Amém? Então você quer desfrutar de uma vida cada vez mais próspera, você tem que entender, para que você vai prosperar? Para mostrar para o vizinho? Né? Ou seja, motivo que a fonte é o orgulho? Não, mas há um porquê em Deus, tudo há um porquê em Deus. Então eu preciso assumir uma nova atitude para então transbordar em Deus. E quando eu falo dessa nova atitude, uma delas que é assim chave, irmãos, que nós precisamos entender, é não ter aquele tipo de mentalidade do copo estar meio vazio, e sim a mentalidade do copo estar meio cheio. O que significa isso, pastor? É porque quem enxerga a vida nesse olhar copo meio vazio, ele sempre vai achar o ponto de vista negativo. Então, ele não vê as coisas positivas, ele vê aquilo que é negativo. Então, há pessoas que elas não avançam naquilo que Deus tem para elas, elas não cumprem o propósito de Deus, por quê? Porque a forma de ela enxergar a vida é sempre no aspecto do copo meio vazio. Ou seja, sempre tem algo que não está bom, sempre está murmurando, reclamando de alguma coisa. Olha para o seu vizinho, pergunta para ele, esse é você não, né? Pergunta para ele. Não é você, né? Sempre encontra um motivo para murmurar. Sempre algo não está bom. Ou a minha vida está assim porque eu não tenho isso. Do outro lado, tem aquelas pessoas que sempre enxergam o copo meio cheio. São aquelas pessoas que elas são gratas por aquilo que elas têm. Você sabia que há pessoas que elas olham para você e elas desejam coisas que você tem? Você sabia disso? Quando eu falo sobre isso, não é questão de inveja, não, mas ela gostaria às vezes de ter o carro que você tem. Gostaria de morar onde você mora. Ou gostaria, não vou falar isso não, de ser casado com a sua mulher não, melhor não, senão vamos arrumar briga. Mas há pessoas que às vezes olham e falam, puxa, que casal, né? Olha só esse homem, olha essa mulher. Está amarrado, amém? Guarda aí o que é seu, aleluia. Então não reclama da sua bênção não. Não reclame da sua esposa, não reclame do seu marido. Ou seja, eu preciso aprender a ver as coisas ao redor com gratidão. Porque eu posso viver concentrado naquilo que eu não tenho, mas eu posso viver grato por aquilo que eu já tenho. Amém? Você tem sido grato por aquilo que você tem? Amém? Eu preciso ser grato por aquilo que Deus já me deu.
Talvez você olhe e fale, pastor, mas eu tenho tão pouco. Ou o que Deus fez na minha vida é tão pouco. Bom mesmo é o vizinho, olha a vida dele como é boa. Mas acredite, querido, você já é abençoado. Você precisa ter essa convicção. Convicção de alguém que já é favorecido e abençoado em Deus. E por que então eu entendo que eu sou abençoado e sou grato por aquilo que eu já tenho? Sabe o que acontece? Você começa a esperar em Deus coisas maiores. Amém? Presta atenção, que a palavra de hoje vai abençoar a sua vida. Você mudar de atitude tem o poder de mudar o seu futuro. A verdade é essa. Há irmãos, filhos de Deus, crente, nascido de novo, mas a vida travada, não rompe. Por quê? Por conta da forma que enxerga tudo aquilo que vive e tem. Então eu preciso aprender a viver como expectativa em Deus daquilo que virá, mas sendo grato por aquilo que eu já tenho. Amém? Então eu sou grato pela minha esposa, aleluia, é uma bênção. Eu sou grato pelas minhas filhas, são uma bênção. Eu sou grato pelo meu salário, amém? Então eu não murmuro dele, não reclamo dele. Você não pode reclamar dele. Você não pode ter aquela postura no trabalho, dia de receber o salário, você já começa a chorar e reclamar para todo mundo. Isso aqui não dá para nada. Não adianta, não vai mudar nada. Mas é o que as pessoas fazem, sim ou não? Sim, mas não muda nada. Mas elas continuam fazendo isso. Você, porém, não, amém? Você deve ter um olhar com gratidão. Senhor, é isso que eu estou recebendo hoje? Aleluia. Obrigado, porque eu sei que é o Senhor quem está me abençoando. Mas eu creio, Pai, que há mais. Amém? Essa postura, ela é significativa. Então é preciso ter uma atitude de um vencedor. Porque duas pessoas podem ouvir o mesmo sermão. Então eu estou compartilhando aqui hoje um sermão para edificar e abençoar a sua vida. Mas há dois tipos de pessoas. Ela pode, uma delas, ouvir, receber a palavra e receber o espírito da mensagem, alinhar os seus pensamentos ao que a palavra de Deus diz e crer nela. Ou você pode ter a postura do tipo, isso aí é irrelevante. Isso não muda absolutamente nada. Ou até mesmo está aqui, mas pensando no jogo do Corinthians. Fiquei sabendo que hoje está tendo o jogo do Corinthians, é isso mesmo? Misericórdia. Irmão, não sei o que está acontecendo com esse negócio aí. Eles põem o jogo na hora do culto. Era mais cedo antigamente. Agora é um capeta mesmo, para atrapalhar a vida do pastor e dos irmãos. Mas você é livre, amém? Você não está de olho no celular não, né? Glória a Deus. Aqui é uma igreja de vencedores. Amém. Então, para muitos a palavra não tem o lugar de proeminência que deveria no entendimento dessa pessoa. Ou seja, um recebe a palavra com o coração aberto e fala, é para mim, eu agarro essa palavra, eu abraço ela para mim. Outros olham e falam, não, isso aí para mim não faz sentido, não vai mudar em nada na minha vida. Então, um tem uma atitude de derrota, acreditando que isso não afeta em nada. O outro tem uma atitude de um vencedor. Ou seja, eu quero da palavra, eu recebo essa palavra e eu sei que isso vai abençoar a minha vida. Então, a atitude muda, sim ou não? Então, nós precisamos ter a atitude correta. Então, a atitude fala da sua perspectiva. Perspectiva. Na sua vida, no seu dia a dia. A maneira de você olhar a vida, a maneira de você olhar aonde você está, os lugares que você tem frequentado, as pessoas que de alguma maneira Deus conectou ao seu lado, como é que você lida com elas? Tudo reflete na sua atitude. E a nossa atitude como os filhos de Deus é uma atitude de ter expectativa em Deus e não uma atitude de incredulidade. Atitude de incredulidade é o seguinte, não tenho o que fazer, Deus, aí você fica lá choramingando, num vitimismo, achando que vida, céus, azar, por que está acontecendo isso na minha vida? Deixa eu te contar, querido, Deus não muda por causa dessa postura na sua vida, nada. Sabia disso? Mas estou aqui chorando diante de Deus.
não muda. Por quê? Deus é movido pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A moeda do céu é a fé. Então, quando eu creio e eu tenho uma atitude de fé, as coisas começam a mudar na minha vida. Você entende isso? Porque muitos falam, vem no culto, recebe uma palavra, aleluia, eu creio, Senhor. Mas na segunda-feira ele não tem uma atitude de fé, ele tem uma atitude de incredulidade. Qual atitude? Ficar murmurando, reclamando, choramingando. Ninguém lembrar de mim. Meu pai, minha mãe, o fulano, o chefe e tal. Isso não muda nada na sua vida. O que muda é uma atitude de fé. Vou fazer aquilo que está ao alcance das minhas mãos. Aquilo que Deus está me dando a oportunidade de fazer. É fazer esse trabalho aqui com excelência. Eu vou fazer o meu melhor. E a promessa do Senhor é que nós comeremos do fruto do trabalho das nossas mãos. É assim que nós prosperaremos. Você crê nisso? Estudos demonstram que a atitude corresponde a 85% do motivo de as pessoas conseguirem bons empregos. Você sabia disso? Você vê a importância então da atitude? Há pessoas que elas falam demais. Papagaio, fala tudo, fala. Mas na hora de colocar a mão na massa não faz nada. Nós precisamos ter atitude, amém? Olha para o seu irmão, atitude, meu irmão, fala para ele aí, atitude. Então 85% do motivo das pessoas conseguirem bons empregos e progredirem neles é a atitude que elas têm, enquanto as habilidades pessoais correspondem a apenas 15%. Então todos nós aqui enfrentamos problemas, não é só você não, eu tenho os meus também, e o seu vizinho aí também tem problema, o seu irmão, a sua irmã tem problema. Mas o que nos faz ter cada vez mais resultados diferentes em Deus é a nossa atitude, é a sua atitude. Como é que você lida com isso? Há pessoas que quando vem um problema na vida delas, uma pressão, o que elas fazem? Elas fogem. Já viu gente assim? Vem um problema, dificuldade, aí você liga para ela, ela já não atende mais, não responde seu WhatsApp, te bloqueia, sumiu, evaporou. Por quê? Porque ela não sabe lidar com o problema. Não sabe. Há pessoas que elas fogem diante dos problemas. Mas essa não é a postura de um filho de Deus. A postura de um filho de Deus é de alguém de fé. Alguém que tem uma atitude em Deus e que sabe que se os problemas vierem, ele vai permanecer crendo que o Senhor vai dar para ele o escape. Ele não vai fugir, ele não vai se esconder, ele não vai sumir, amém, igreja? Então você não é um derrotado, você é um vencedor em Cristo Jesus. Então em face das dificuldades, você pode decidir vencer. E como é que você decide vencer? Dizendo o seguinte: eu recuso-me a deixar isso me parar. Eu recuso. Às vezes é um problema no seu trabalho, dá vontade de desanimar, chutar o pau da barraca, sumir, mas não se deixe parar por isso, porque se isso parar você, é porque isso é maior que você, e nós cremos que no Senhor nada é maior, nada, todas as coisas nós podemos viver e passar, porque é Ele quem nos sustenta, amém? Então, qual tem sido a sua atitude diante dos problemas? Qual tem sido a sua atitude diante do dia mau? Precisamos ter uma postura de fé, amém? Declarar, esse é o dia que o Senhor fez. Hoje é um dia difícil, não está legal, hoje eu estou chateado com isso, mas é o dia que o Senhor fez. O que acontece? Isso te dá uma outra postura de fé. Amém, igreja? Está compreendendo a palavra de hoje? Hoje eu estou falando sobre você ter atitude. Atitude é tudo. Porque senão você pode falar muito. E falar, querido, até papagaio fala. Você pode postar lá versículo e tal, e aleluia. Você pode ler a Bíblia e estar ali recebendo de Deus, e glória a Deus, e orar, e amém, aleluia. Mas tem um momento que é o cheque, a hora de você ser checado. Qual que é? O momento onde você, às vezes, recebe um revés, uma notícia que você não esperava, um problema que está diante de você. Esse momento vai exigir de você uma atitude. Amém, irmãos? Uma atitude, e uma atitude de fé. E a nossa atitude em fé é uma atitude bíblica que nos leva a posicionarmos acima das circunstâncias.
Então, quais são essas atitudes segundo a palavra? A primeira delas que eu quero falar, pode passar aí por favor, é que você precisa ter qual atitude? Atitude de que Deus é por mim. Diga para o seu irmão, fala para ele, Deus é por você, meu irmão. Se você quer ter uma vida transbordante, uma atitude que você precisa desenvolver é, Deus é por mim. Romanos 8:31 diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Paulo tinha a atitude de que Deus era por ele em todas as circunstâncias. Amém? Tive uma resposta positiva, aleluia, Deus é por mim. Mas veio uma resposta que eu não esperava, negativa. Deus continua sendo por mim. Amém? Você não pode deixar não, notícias boas, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Notícia ruim, Deus, cadê o Senhor? Sumiu. É o silêncio de Deus, estou no deserto, e o inimigo está vindo. Não, meu irmão, continua crendo. O Senhor continua com você. Falar que Deus está com você só no dia da festa, é fácil. Até o ímpio fala isso. Deus é bom, eu fui promovido. Mas e no dia mau? No dia de uma crise, no dia de um problema, você precisa continuar declarando, Deus é por mim. Essa é uma atitude de fé, amém? É uma atitude de um filho de Deus, que entende a sua identidade em Deus. Não podemos ter aquela postura de pobrezinho de mim, coitadinho de mim. Isso é incredulidade, querido. Não é postura de fé. Amém? Então tira isso do seu vocabulário. Ah, ninguém me chama. Ah, esqueceram de mim. Ah, ninguém se preocupa comigo. Saiba, isso não muda nada. Só te faz ficar pior. Só te faz ficar mais desanimado, triste, chateado. Então você precisa lembrar quem você é em Deus. E em Deus você é filho amado. Bate no seu peito e diga assim, eu sou filho amado do Pai. Amém? Você é filho amado. Então você precisa compreender que Deus está do seu lado. E porque Ele está do seu lado, Ele está trabalhando em seu favor. Amém? Até quando acontece problema. Quando acontece problema comigo, eu falo, Deus, o que o Senhor quer através disso? Que eu não estou entendendo ainda. Mas algo de bom vai vir. Amém? Até no momento do problema, você tem que olhar e crer, não, Deus continua cuidando de mim. Você não pode ter aquele pensamento que Deus te abandonou. Ora, você é filho. Deus abandona seus filhos? Não. A palavra diz lá em Hebreus, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Então Deus não se esquece de você. Posso ouvir um aleluia? Então você precisa o tempo todo falar, não, Ele é por mim. O Senhor é por mim. Eu não vou enfrentar minhas batalhas sozinhos, não. Sozinho não. Mesmo nas provações, nas tribulações, se Ele está permitindo, é porque até através disso Ele vai me abençoar. Amém? Até através disso. Quando nós lembramos a vida de José, lembra? As coisas só foram piorando para ele, mas tudo aquilo tinha um roteiro em Deus. De coisas que ele tinha que passar, para que ele pudesse estar apto para ocupar aquela posição que Deus tinha. Amém? Então, não se engane, estou passando por tal problema, Deus não me ama, Deus não me quer, coitadinho de mim. Não, isso não agrada o Senhor. Porque isso é uma expressão de incredulidade. Então o problema de muitas pessoas é que aceitaram o fato de que Deus é por elas nos tempos de tribulação. Então muitos creem, não pastor, estou com tal tribulação, mau problema, mas eu creio, o Senhor está comigo e Ele está certo. Mas muitos creem que o Senhor está com você quando você passa por uma tribulação que você não fez nada para estar. Ou seja, aquilo acabou acontecendo na sua vida, sem você ter feito absolutamente nada. Agora, há muitos irmãos que quando eles fazem algo de errado,
e aí vem um problema por algo que eles fizeram de errado, eles ficam condenados. Aí eles falam, eu estou passando por isso, mas é da vontade de Deus, Deus está pesando a mão em mim, eu mereço, porque eu fiz coisa errada, então Deus está pesando a mão. Aí você clama, papai, vai devagar que está doendo. Mas Deus não é esse pai, amém? Deus não faz isso, amém? Não faz. O Deus da nova aliança, em Cristo Jesus, que nós já somos abençoados e Jesus nos representa diante do Pai, nós cremos que não. Então, até em momentos que você passa por uma prova, fruto de algo que você errou no passado, você precisa crer, Senhor, eu creio que Tu és por mim. Tu és por mim. Me abençoa, me livra de tal situação, me livra desse problema. Você crê que você pode orar assim ao Senhor, mesmo quando algo que você passa é fruto do seu erro? Sim ou não? Por isso que o salmista diz, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Peraí, quem escolheu passar pelo vale da sombra da morte? Foi ele mesmo. Ainda que eu vá até lá, ainda que eu passe por esse vale, eu não vou temer, porque o Senhor está cuidando de mim. Amém? Ainda que você tenha escolhas erradas na sua vida, que te levem a consequências ruins, você precisa crer, o Senhor continua com você. Amém? Então, declare isso, diga, Deus é por mim, Ele não me deixou, Ele não me abandonou. Você precisa crer que o Senhor está trabalhando em seu favor. Você cometeu um pecado, você errou algo, peça perdão a Deus. Peça perdão ao Senhor. Fez algo errado com alguém, peça perdão a essa pessoa, mas não duvide que Deus não está mais com você. Deus continua com você, amém? Deus continua com você. Sabe, quando Adão e Eva erraram, eles ficaram com medo, e aí eles tinham que se esconder de Deus, não foi isso? E Deus se afastou deles? Não, Deus queria encontrar eles. Da mesma maneira, amém, querido? Você não deve fugir de Deus, mas sim sempre se aproximar de Deus, buscando ao Senhor, aleluia. Então, eu preciso crer que o Senhor está comigo, não porque eu sou merecedor, mas sim porque nós estamos em Cristo. Diga assim, eu estou em Cristo, por isso eu sei que Deus é por mim, aleluia. Diga para quem está ao seu lado, você está em Cristo, e por isso, Deus é por você, amém? Você precisa crer, querido, que toda arma forjada do maligno contra a sua vida não vai prosperar. Pastor, mas eu fiz algo muito errado, eu mereço. A palavra diz, não vai prosperar contra a sua vida, porque você é filho, amém? Então saiba disso, lembre-se da sua identidade, você tem que ter essa atitude diante de Deus. Segunda atitude, creia, Deus é generoso para com você. Diga assim, Deus é generoso para comigo. Outra atitude que você deve ter para viver esse transbordar de Deus na sua vida, é ter a consciência que Deus é generoso para com você. Vamos ler isso, Mateus 7:11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. O que aqui o Senhor Jesus está falando? Que nós somos maus. Sinceramente, você se acha mal? Tem irmão que falou, eu sou muito mal, pastor. Você não me conhece? Mas deixa eu te contar, eu creio que você não é mal mais. Você está em Cristo, amém? Mas o que o Senhor está falando é o seguinte, vocês não são bons, verdadeiramente. Só tem um que é bom, que é Deus. Então você não deve ficar falando, eu sou muito bom. Não, uma hora alguém pisa no seu calo, aí você vai ver que você não é tão bonzinho assim. Tem irmão que você olha e fala, não, esse é bonzinho demais. Quando eu vejo alguém assim muito bonzinho, eu oro e falo, Senhor, envia circunstâncias na vida dele, para que ele possa reconhecer
a carne dele, entender que ele não é bonzinho coisa nenhuma. Só ele é bom, amém? Agora, se nós que, entre aspas, aqui somos maus, segundo o Senhor fala, queremos dar coisas boas aos nossos filhos, o Pai Celestial, que é verdadeiramente bom, será que Ele não quer dar coisas boas para nós? Sim ou não? Sim, o Senhor quer nos abençoar. Portanto, eu preciso desenvolver essa mentalidade. Qual a mentalidade, pastor? A mentalidade de quanto mais o Senhor me der, melhor. Amém? Você não deve ter uma imagem de que Deus não quer te abençoar, ou que já te abençoou demais. Não, querido. Sabe, a nossa necessidade é um conta-gotas, mas a provisão de Deus é um oceano inteiro. A provisão de Deus para nós é muita. É muita. Você crê? Ele é o dono de todas as coisas. Então eu preciso, na verdade, crer na palavra, que Ele é bom e Ele quer me abençoar, e Ele pode me abençoar. Mateus 7, do 7 ao 11, diz assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? O Senhor então aqui nos mostra essa conclusão. Ora, se o seu filho te pedir um pão, você vai dar para ele uma pedra? Não. Amém, igreja? Você não é mau nesse ponto não, né? De jeito nenhum. Você vai dar aquilo que o seu filho está pedindo. Se você não pode no momento, em algum momento você vai dar, porque você o ama. Isso na verdade se torna uma motivação para você, não é verdade? Então, essa passagem aqui compara o relacionamento de um filho com seu pai natural e o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Então você precisa entender que Deus não é mesquinho. Amém? Deus não se alegra com uma vida de privação sua. Olha lá, meu filho, não tenho o que comer, bom demais, estou feliz hoje. Você acha que Deus se alegra com isso? Deus olha e fala lá, meu filho, contando as moedinhas para sobreviver, para pagar as contas. Não, Deus não se alegra com isso. A vontade do Senhor é que você desfrute de uma vida abundante. Amém, querido? Abundante. Portanto, você, naturalmente, né, quando nós olhamos para o Senhor, então você fala, mas Jesus não tinha assim muito dinheiro. Mas você sabe, o propósito do Senhor era outro. O propósito dele na terra, qual que era? Salvar o homem pecador. Amém? Ele não casou, não teve filho. Você casou, teve filho, o que você precisa? Trabalhar, você precisa prosperar. E a vontade de Deus é essa também. Que você tenha uma vida de suprimento. Amém, querido? Uma vida onde você desfruta da bênção de Deus em todas as áreas. Então, para receber de Deus, eu preciso adotar a mentalidade de que Deus é bom. Diga assim, Deus é bom. Diga para o seu irmão, Deus é bom. E sabe, o Senhor quer derramar sobre a sua vida, expressar sobre a sua vida da generosidade dele. Você crê que ele é bom? Você crê que ele quer exercer generosidade na sua vida, sim ou não? Você crê que ele quer trazer superabundância na sua vida, sim ou não? Então, evite um tipo de mentalidade de que, não, por aqui tá bom. O que eu tenho tá bom. Precisamos ser gratos por aquilo que nós temos. Repito, você tem que ser grato. Mas você não pode limitar Deus. O dia que você limita, fala, Deus tá bom aqui, Deus fala, tá bom então. Mas, lembre-se, Ele pode te abençoar mais. E Ele é generoso. Uma coisa é depender de homens, outra coisa é depender de Deus. Sabe, Ele é seu Pai, Ele quer abençoar você. Por isso, se livre de uma vez por todas de qualquer atitude de pobrezinho de mim. Coitadinho de mim. Não, você é filho de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, amém?
Então você não pode ter essa postura na sua vida. Se você quer que as coisas mudem para melhor, você tem que tomar uma atitude, crendo que Deus é generoso, e Ele quer ser generoso com você. Quantos dizem amém? Ele quer exercer generosidade na sua vida. Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia! Você crê nessa verdade? Ele quer suprir você. Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo, e Ele quer trazer dádivas sobre a sua vida. Mas você crê nisso? Ou você não crê? O Senhor vai liberar a sua vida de acordo com aquilo que você crê. Então, se você nasceu de novo, você agora tem um pai que é generoso. Talvez seu pai não era muito generoso, sua mãe, mas o Pai Celestial é generoso. E quanto mais a sua mente é renovada em relação a isso, mais você se torna um filho pidão. O que é o filho pidão? É o filho que sabe que o pai é bom. Ele pede toda hora, porque ele sabe, meu pai me ama, então eu peço. E tem uns meninos aqui na igreja que aprendeu isso bem. Vão crescendo com a mentalidade de que o Pai Celestial também é generoso. Por quê? O pai e a mãe é generoso. O que o filho pede, o pai abençoa, o pai dá. Claro que com sabedoria, nós aqui, amém, irmãos? Então, precisamos ter esse mesmo coração, porque ainda quando seu filho pede algo, mesmo que você não tenha a condição, qual que é a sua vontade? Dá, não é verdade? Às vezes você não dá para ensiná-lo, não, está muito fácil para ele. Deixa ele esperar um pouquinho mais, na minha vida foi mais difícil. Às vezes eu falo para ele, não, outro dia. Mas você está doido de vontade para dar. Mas você sabe que talvez possa fazer algum tipo de mal. Então você reavalia. Amém, irmãos? Então é necessário que você tenha justamente essa sabedoria e essa graça para entender aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Provavelmente já teve alguma dificuldade financeira e pensou em recorrer a alguém. Olha para cá. Você enfrentou uma dificuldade, um problema financeiro. Aí você lembra de alguém que tem dinheiro. Aí você fala, puxa, aquela pessoa, posso ir até ela. Mas também você lembra que ele não é generoso. O que você faz? Você pede? Não, você fala, não, vou pedir não, vou passar só vergonha. Ele não vai me ajudar em coisa nenhuma. Não é verdade? Mas seu pai é generoso. Você pode pedir. Amém, querido? Você pode pedir. Então eu preciso ter fé e confiança em saber que eu estou lidando com Deus generoso, que é doador, que é abençoador. Salmo 145:16 diz: abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Ele abençoa todos os viventes. Se ele faz isso por toda a humanidade, quanto mais você que é filho. Amém? Você ainda é mais abençoado pelo Senhor. Então algumas pessoas não estão esperando tanto. Elas estão esperando pouco da parte de Deus. O que elas vão receber? Um pouco. Mas se você sobe o seu nível de expectativa de receber em Deus, acredite, o Senhor tem margem para abençoar você ainda mais. Por quê? Porque você crê. Você começa a pedir. E porque você começa a pedir, Ele olha e fala, puxa, meu filho acredita que eu posso fazer. E aí Ele começa a fazer. Amém? Por quê? Porque Ele viu fé em você para isso. Aleluia, querido. Sabe, pessoas são nascidas de novo, mas muitas vezes não conseguem enxergar todas as possibilidades que Deus tem para elas. Creia, querido, seu Pai é amoroso, abençoador, generoso. Erga sua mão e diga assim: eu sou digno de receber as promessas generosas de Deus, porque eu estou em Cristo. Elas me pertencem a mim, e Ele não vai me privar delas. Diga assim: eu sou seu filho favorito. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, eu sou filho favorito. Deus não faz acepção, amém?
Então, todo filho é filho favorito, glória a Deus. E outra atitude, por fim, eu preciso ter uma atitude de que com Deus tudo é possível para mim. Essa é a terceira atitude que nós devemos ter. Amém? Então, eu preciso ter a atitude de que Deus é por mim. Eu preciso crer que Ele é generoso. Amém? Mas também que Ele pode realizar aquilo que é impossível. Lucas 18, 27 diz: mas Ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para... Então, aqui fala de um Deus que é ilimitado. Deus é ilimitado. E Ele pode manifestar na sua vida o sobrenatural, querido. Aquilo que você enxerga hoje como sendo algo impossível. E os limites da sua vida, olha para cá, estou encerrando a mensagem. Os limites da sua vida, eles caem por terra quando você entende o quê? Que você serve ao Deus do impossível. Agora, se você acha que serve ao Deus limitado, você vai viver uma vida limitada. Mas o seu Deus é o Deus do impossível. Então, o que pode travar o que Deus pode fazer e quer fazer na sua vida, nada mais é do que a sua forma de pensar, a sua atitude. Qual tem sido a sua atitude? Uma atitude de fé ou uma atitude incrédula? Uma atitude que Deus pode fazer impossível ou não, Deus não vai fazer nada? Oh, querido, nós precisamos crer mais, querido. Orar mais, dependendo do Senhor, amém? Porque nosso Deus é um Deus ilimitado. As coisas que você pensava que não poderia fazer irão se tornar possíveis em Deus. Em Deus. Talvez você enxergue como algo completamente impossível. Se você apresentar isso para Deus, Deus vai falar: maravilha, é assim que eu gosto de trabalhar. Amém? Que aquilo que é possível qualquer um faz. Aquilo que você enxerga e fala: não, eu dou conta, você nem ora a Deus, você nem pede. Mas aquilo que é impossível, você vai recorrer a Ele, sim ou não? Então diga assim: meu Deus é ilimitado. Então precisamos desenvolver uma atitude. Qual atitude? Que não há limite do que Deus pode fazer por mim. Diga para o seu irmão: não há limites do que Deus pode fazer por você. Amém? Então, o que separa você das possibilidades limitadas e ilimitadas de Deus é a sua atitude. Então a atitude muda tudo. Posso ouvir um amém? Sabe, começa a gerar expectativa no seu coração, querido, por coisas maiores. Isso não ofende a Deus. Começa a gerar. Às vezes você contar para os outros, vão achar que você está meio maluco das ideias. Então, talvez não seja tão bom. Podem minar a sua fé. Mas diante de Deus, você pode falar: Senhor, eu creio nisso. Amém? E eu creio também naquilo. Sabe, irmãos, eu tive assim muitas experiências com o Senhor disso. Eu me lembro, no ministério principalmente, no começo eu olhava e falava: não, é impossível. Eu enrolava tudo para falar, às vezes enrola ainda. Mas eu enrolava tudo para falar. Eu ficava com muita vergonha. De certa maneira eu sou tímido. Eu ficava com vergonha de falar na frente das pessoas. Então o que Deus fez na minha vida foi um verdadeiro milagre para estar aqui hoje. Mas eu creio que há ainda muito mais de Deus para a minha vida nesse aspecto. Amém? Eu me lembro também quando eu e minha esposa nós abrimos a nossa primeira sorveteria. E aí então, eu lembro que eu peguei um mapa de São Vicente, olhei assim e falei: não, vamos colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma lá e uma aqui. Nem lembro se eu mostrei para ela. Eu tenho salvo lá no meu PowerPoint, meu slide lá. Marquei tudo onde ia colocar as lojas. Estão lá hoje. Mas por quê? Porque eu visualizei algo em Deus. Amém? Visualizei aquilo que poderia acontecer, que Deus poderia fazer. E quando você visualiza, sabe, querido, a verdade é a seguinte: quando você visualiza algo, ninguém pode te roubar isso. Mas você precisa enxergar. Amém?
que você está enxergando em Deus esses dias? Se você não enxergar, não acontece. Por isso que quando Deus chama Abraão, fala, ó, você vai ser pai de nações. Olha para as estrelas do céu. Olha, Abraão, para a areia aqui, ó. Tá vendo esses grãos de areia? Vai ser assim a sua posteridade. Gerando nele o quê? Fé. Fé. Da mesma maneira que você tem que enxergar em Deus aquilo que você espera. Posso ouvir amém? Isso fala de uma atitude. Atitude, que é a atitude sua. Ninguém pode ter isso por você. Nem Deus vai ter isso por você. Isso fala de um espírito. Um espírito, uma atitude. Mesmo em períodos difíceis, você tem que ter uma atitude firme. Eu estou passando por isso, mas já estou vendo lá na frente. Amém? Mas é ver de verdade, não é ver, estou vendo, e outro dia fala que não vê nada. Não, é ver todo dia você vê. Isso é fé. Amém, querido? É uma atitude de fé, uma postura de fé. Às vezes tem irmãos que falam, não, para a fé sem obras é morta, então eu tenho que fazer alguma coisa. Então, mas se você faz, mas não enxergou ainda dentro, não adianta. Você tem que enxergar. Amém? Eu tenho certeza que o Espírito vai te dar visão. O Espírito vai te trazer clareza daquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Daquilo que para você hoje é impossível. Mas se o Senhor te mostrar, tudo é possível aquele que crê, meu irmão. Então você tem que gerar expectativa no seu coração e ter a atitude certa. Amém? A atitude certa tem a ver também com aquilo que você declara com os seus lábios. Você vai comer do fruto dos seus lábios. O que você tem falado nesses dias? O que você tem declarado nesses dias? Vem o primeiro problema, você já começa a reclamar, murmurar, o vizinho, não sei quem, e tal, o chefe, o pastor, misericórdia, está amarrado. Então você tem que sempre atrelar aquilo que você está falando com a atitude que você está tendo no seu dia a dia, mas também aquilo que você está colocando em fé através da oração na presença de Deus. Guarde isso. Se você enxergou, querido, não tem como roubar isso de você. Amém? Deus faz conforme a visão que você enxerga. Você enxergou, você ora, Deus vai movendo. Mas se você não está enxergando nada, você não crê em nada, também Deus não vai fazer. Por quê? Deus faz por meio da fé. Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar.